Você tem dificuldade de fazer maquiagem para os olhos? Então fica comigo que hoje eu vou te mostrar de forma muito simples, objetiva e prática como fazer essa maquiagem aqui. Eu sou a Marina Morena, maquiadora há 10 anos e o meu objetivo por aqui é tornar a sua rotina de automaquiagem muito mais fácil. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de automaquiagem na prática. Hoje nós vamos aprender como fazer um esfumado clássico, aquele básico que todo mundo precisa saber. Se você não assistiu a aula anterior, já corre na playlist porque eu falei sobre os movimentos, sobre as nomenclaturas e tudo que você precisa saber antes de começar a fazer sua maquiagem para os olhos. E não tem enrolação, a gente vai logo para a prática porque eu quero que você aprenda a se maquiar de uma vez por todas. O primeiro passo para uma maquiagem para os olhos ficar perfeita é aplicar base, corretivo ou primer em toda a pálpebra antes de vir com a sombra. Isso porque os produtos cremosos vão funcionar como uma colinha, fazendo a sua sombra pigmentar melhor e durar muito mais. Vou começar esse esfumado usando um tom de marrom mais claro e um pincel de esfumar bem gordinho. Nós vamos aplicar no canto externo do olho, fazendo movimento de bolinha, movimentos circulares, sempre de fora para dentro. E vejam só que nós criamos uma bolinha no nosso cantinho externo. Esse é o esfumado mais clássico de todos. Com um pincel menorzinho e uma sombra marrom mais escura, nós vamos pegar um pouquinho da sombra só com a pontinha do pincel. E nós vamos depositar essa sombra marrom mais escura dentro da primeira sombra marrom que nós aplicamos. E eu mantenho essa sombra mais escura bem próximo à raiz dos cílios e o cantinho externo, tá vendo? Eu não subo tanto com essa sombra porque eu não quero que as duas se misturem e fique uma coisa só. Eu quero um degradê, eu quero fazer uma transição de cores. E percebam que aqui eu apliquei com um movimento de batidinha, justamente porque eu quero pigmentação. Eu quero que essa sombra escura realce. Então eu venho dando batidinhas para pigmentar bastante essa sombra marrom. Eu vou limpar o excesso de sombra do meu pincel. Com um pincel sem pigmento, eu vou esfumar. Na hora de esfumar, muita gente comete o erro de fazer movimentos muito grandes, muito largos e muito pesados, o que faz uma sombra misturar com a outra e não é esse o objetivo. Então, para fazer um esfumado perfeito, a gente precisa vir com um movimento de varredura, vai e vem ou circulares só nas bordas. Olha só, essa borda aqui, ó, que tá quadrada, dessa sombra mais escura, é ela que eu vou vir esfumando, mesclando com o primeiro marrom. Eu mantenho essa sombra onde eu apliquei e eu só venho, olha, fazendo a transição das cores nas bordas. A intenção é que a gente não perceba onde uma sombra começa e onde outra termina. Vejam só, a gente vê que tem uma sombra mais clara e uma sombra mais escura, mas elas se mesclam em certo ponto, que são nas bordas, e a gente não consegue ver ali muita marcação entre uma e outra. Agora a gente vai escolher uma sombra cintilante. E as sombras cintilantes são nossas maiores aliadas aí no início, quando a gente ainda não consegue fazer uma transição perfeita entre as cores. E nós vamos aplicar essa sombra cintilante com batidinhas desde o cantinho interno do olho até encontrar o nosso esfumado. É muito importante que a primeira batidinha que a gente dê seja aqui no cantinho interno, justamente para ela depositar a maior quantidade de pigmento que tem no pincel, e quando for chegando aqui perto do nosso marrom, o nosso pincel já esteja com menos produto, porque aí a nossa transição já está praticamente pronta. Como tem pouco produto no pincel, vai fazer esse degradê naturalmente. E aqui, olha, quando a gente chegar, a gente pode vir dando movimentos de varredura, ó, justamente para mesclar essa transição entre o marrom e a sombra cintilante. Com um pincel bem pequenininho de precisão, nós vamos pegar mais um pouquinho da sombra marrom que a gente usou primeiro e nós vamos fazer um esfumadinho na pálpebra inferior. Aqui não tem segredo, é só vir com pouco produto no pincel e fazer movimento de vai e vem. E não existe maquiagem para os olhos sem muita máscara de cílios, tanto nos cílios superiores quanto nos cílios inferiores. E olha só esse resultado! Você imaginou que só com 3 sombras e máscara de cílios era possível fazer um olho tão bonito quanto esse?
Eu espero muito ter contribuído para tornar a sua rotina de automaquiagem mais fácil. Pratique durante essa semana e eu te espero no próximo domingo, onde nós vamos avançar um pouquinho na técnica de maquiagem para os olhos. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva, porque todos os domingos às 19 horas tem vídeo novo do nosso curso. Não perca a oportunidade de aprender gratuitamente a se maquiar e se sentir muito mais bonita e confiante. Já aproveita também para me seguir nas outras redes sociais que tem esse mesmo @Marina Morena Makeup. Um beijo e eu te espero na próxima aula.